capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimentos. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim o seu selo de aprovação. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez te adorando. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor despertou o nosso coração, nos deu, Senhor, condição de reunir mais uma vez para te bendizer nesse lugar, aonde o Senhor tem manifestado a tua graça em favor do teu povo. Te louvamos pelos louvores, ó Deus, que já falou o nosso coração, e agora, pela santa palavra do Senhor que foi lida, e pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa operar no nosso coração nesta noite, por meio desta palavra, produzir, Senhor, na nossa vida aquilo, Senhor, que nós necessitamos e que o Senhor conhece muito bem. Que essa mensagem possa alcançar as pessoas mais distantes, que estarão tendo acesso à tua palavra nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós acabamos de ler na palavra do Senhor hoje um trecho da palavra de Jesus, em que o Senhor Jesus está se revelando à multidão que estava seguindo a sua vida de uma forma muito especial. E o contexto em que essa revelação acontece é exatamente no contexto de um milagre que o Senhor Jesus operou, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Lembrando que nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes acontece no momento em que Jesus está rodeado por uma grande multidão. E a palavra do Senhor diz que Jesus conhecia perfeitamente quem era aquela multidão. O Senhor Jesus conhecia perfeitamente o coração de cada pessoa que fazia parte daquela multidão. E naquela multidão existia os curiosos, naquela multidão existia os admiradores de Jesus, naquela multidão existia
os cobiçosos, existia os incrédulos e existia os poucos crentes verdadeiros. Preste atenção no que eu acabei de dizer aqui agora. Naquela multidão existia os poucos crentes verdadeiros. Qual era o número daquela multidão? Era mais de 5.000 pessoas, mas apenas uns poucos de fato eram verdadeiramente cristãos, seguidores, discípulos do Senhor Jesus em meio àquela grande multidão. O que nós vamos aprender com esse milagre, e é importante aqui que Jesus chama a atenção dessa multidão que comeu dos pães que Jesus multiplica, chama a atenção porque essa multidão não compreendeu o sinal que Jesus havia realizado por meio desse milagre. E hoje a mensagem para nós tem como tema entendendo o sinal da multiplicação dos pães. Entendendo o sinal da multiplicação dos pães. Nós vivemos num país consideravelmente um país cristão. Se nós levarmos em consideração que aqueles que professam ser cristãos, porque um dia o pai e a mãe batizou o seu filho numa instituição cristã, mesmo que ele nunca mais teve compromisso com Deus e com aquela instituição em que ele foi batizado, ainda assim, se perguntar você é o que, ele vai dizer eu sou cristão. Nós fazemos parte de um país que é exatamente assim, e não é diferente daqueles que dizem ser evangélicos, cristãos e evangélicos. E quando você vai analisar com mais profundidade, vão perceber que de cristão há muita coisa para alcançar. Mas não estamos aqui para fazer julgamento de quem quer que seja. Isso compete ao Senhor Jesus. Estamos aqui para dizer que, em meio a essa grande massa de pessoas no Brasil, que dizem ser cristãos e que de uma maneira ou outra está dizendo que está seguindo a Cristo, às vezes seguindo a Cristo, porque vão a uma reunião ou culto uma vez por semana, ou às vezes uma vez por mês. Mas é possível que no meio dessa massa tenha aqueles que vão uma vez por ano. Mas o Senhor conhece o coração. E existe aqueles que já decidiram não ir a nenhum lugar para cultuar ao Senhor Jesus. Decidiram ficar em casa. Afinal de contas, hoje está tudo muito fácil. Basta você assentar diante de uma televisão, ou diante de um celular, ou de um computador, abrir a internet e você escolhe a mensagem que você quer ouvir, o pregador que mais te agrada, e ali você tem alguém falando as palavras do Senhor, e às vezes você diz assim: eu estou seguindo ao Senhor. Mas quais são os motivos? Quais são os motivos? Existem aqueles que são curiosos. No meio daquela multidão tinha os curiosos. Existem pessoas que leem a palavra do Senhor por curiosidade, porque querem saber o que o Senhor fala na palavra. Principalmente quando acontece alguma coisa que chama a atenção do mundo todo, uma guerra lá
Existem aqueles que são os admiradores de Jesus, seguem Jesus, são os admiradores dele, por admiração, mas nunca convertem ao Senhor. Podem estar em todos os cultos, onde tem um show gospel, lá está o admirador de Jesus. Onde tem um movimento, lá está o admirador de Jesus. Mas nunca se converte, nunca entrega a sua vida verdadeiramente para Cristo. É apenas um admirador, mas não um discípulo. Eu só quero ser admirador, eu não quero ser discípulo, eu não quero ser seguidor, eu só quero ser admirador. Existem muitos assim, que compõem essa multidão, essa massa de cristãos espalhados no mundo inteiro, e o Brasil não está fora. Existe no meio desta multidão de cristãos os incrédulos. Mas, pastor, cristãos incrédulos? Tem cristão que não crê que Jesus cura hoje. Tem cristão que não crê que Jesus opera milagre hoje. Aliás, tem cristão que já duvida da ressurreição de Cristo. Já diz que tudo aquilo ali é para apenas passar uma mensagem, mas que Jesus nunca ressuscitou. Tem cristão que duvida que Jesus andou sobre o mar. Sabe por quê? Porque a lei da física diz que é impossível. Se é impossível ao homem, então Jesus não andou sobre o mar. Isso é apenas um relato. Tem cristão incrédulo de todas as formas. No meio daquela multidão que seguia Jesus, existiam os incrédulos. E esses incrédulos eram aqueles que criticavam o Senhor Jesus. Existem aqueles que vivem para criticar. Eles não fazem outra coisa a não ser criticar. Critica tudo. Critica o culto, critica a mensagem, critica o irmão, critica a denominação, critica a instituição religiosa. A semelhança dos fariseus da época de Jesus, que fazia muito bem criticar aqueles que não estavam à sua volta, na sua condição, aqueles que não chegaram no seu patamar. Aliás, só podem criticar verdadeiramente quem de fato está numa posição superior. Se tem alguém que pode de fato dizer para nós e criticar as nossas ações verdadeiramente, é Cristo Jesus, porque Ele é perfeito. Ele foi o homem perfeito. Ele não falhou em nada. Aqueles que são críticos são aqueles que estão sempre procurando uma brecha, uma oportunidade, uma desculpa, algo para justificar até mesmo a sua posição. Os críticos desta hora são aqueles que já decidiram ficar em casa, porque são tão perfeitos que não tem uma instituição cristã que chega aos pés deles. Não serve nenhuma. Então não tem outra solução a não ser ficar em casa. São perfeitos demais, chamados desigrejados. Estão cheios por aí, cheios. Mas esses perfeitos críticos, que não têm uma instituição que
que são dignas deles, porque são perfeitos demais, não podem criar um ambiente para congregar. Por quê? Porque até o ambiente que eles mesmos decidirem criar não vão satisfazer os seus anseios. E sabe por quê? Porque o ser humano falha. Sabe por quê? Porque onde há o homem, há falha, há imperfeição, e perfeição só em Cristo Jesus. Então o Senhor estava cercado dessas pessoas e de poucos cristãos verdadeiros. Mas o Senhor, conhecendo essa multidão, ainda assim multiplicou pães para abençoar todas aquelas pessoas. E aí nós vemos uma coisa: como que Jesus é misericordioso, como que Jesus é gracioso, como que Jesus, conhecendo muitas vezes a dureza do nosso coração, ainda assim nos abençoou. Conhecendo a nossa imperfeição, ainda assim está disposto a nos abençoar, porque o Senhor tem prazer em abençoar o homem. Quando Jesus olha aquela multidão faminta, ele faz uma prova com um dos seus discípulos. E ele chama Filipe e diz assim: aonde nós vamos comprar pães para toda essa multidão? E Filipe vai responder que eles não tinham recurso para comprar pães para sustentar aquela multidão toda. Só que Jesus sabia o que ele ia fazer, mas Jesus estava provando a fé. Jesus estava provando o seu discípulo ali. Às vezes o Senhor permite nós passarmos por circunstâncias de privações e nos coloca numa posição para dizer assim: e aí, como que vai ser? E às vezes nós olhamos de forma humana, na nossa limitação humana, nós olhamos a circunstância e nós dizemos assim: não tem como. Não temos recurso, não temos condição. De repente chegou André, e André chega ali e fala assim: olha, temos aqui um rapaz, esse rapaz tem 5 pães e 2 peixes, mas para quê? O que adianta isso? 5 pães e 2 peixes, o que adianta isso para essa toda multidão? O que é isso? É o homem na sua limitação, olhando com as suas próprias razões e limitações a circunstância que o cerca. Mas o Senhor Jesus deu uma ordem para que o povo assentasse ali naquela relva e começou a dar graças a Deus. Pegou aqueles pães, deu graças a Deus e começou a entregar para os seus discípulos. Imagina, 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pessoas sentadas sobre a relva, 12 discípulos ali, recebendo o pão ali na mão de Jesus. E as coisas vão acontecendo, o milagre vai acontecendo, a multiplicação vai acontecendo diante dos olhos daquela multidão, dos discípulos de Jesus, e nos ensina o Senhor que o Senhor é o provedor.
ia dar uma lição para aquele povo, o povo não entendeu. E ele vai falar mais na frente. E ele vai falar de algo mais profundo com o povo. Ele queria que o povo entendesse que ele não apenas cuidava do físico do homem, das necessidades materiais, não. Mas ele queria que o povo entendesse que ele veio para cuidar da alma. Ele veio para cuidar não apenas das questões materiais nossas, mas muito mais do que isso, cuidar das necessidades espirituais. Tem muita gente buscando Jesus somente para esta vida. Tem muita gente indo atrás de Jesus somente para esta vida. E há um evangelho que está anunciando um Jesus somente para esta vida. E de repente, Jesus atravessa o mar. E aquela multidão que comeu os pães vão atrás de Jesus. E aí nós chegamos exatamente no texto que nós acabamos de ler para iniciar essa mensagem. E é aqui que Jesus agora quer levar o povo a entender algo mais profundo. Meus irmãos, Jesus quer que você saia do raso e vá, dê um passo mais profundo na fé. E o passo mais profundo na fé é aquele passo que te leva a ir com Jesus além do material, que te leva a olhar para Jesus como provedor além do material, que te leva a olhar para Jesus como aquele que não apenas cura o seu físico, mas cura a sua alma. E Jesus vai falar com eles: vocês vieram atrás de mim e querem estar comigo, mas não porque vocês entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam com a comida. Jesus disse para eles: não preocupem tanto com as coisas que estragam com a comida. O Senhor, quando tirou o povo do deserto através de Moisés, desamparou aquele povo? Não. Fez a água brotar da rocha quando o povo estava com sede no deserto. Fez descer maná do céu enquanto o povo caminhou no deserto. E era um povo obediente? Não. Era um povo ingrato, murmurador, mas mesmo assim o maná choveu. Da mesma forma, Jesus aqui alimentou essa multidão, conhecendo o coração de cada um deles. Mas Jesus queria levar essa multidão a entender algo mais profundo, com esse sinal, que é buscar ao Senhor e depositar a energia, a nossa energia, buscando alimento que permanece para a vida eterna. Meus irmãos, nós gastamos energia o dia todo em busca daquilo que traz sustento para a nossa vida física. Está certo, nós temos que trabalhar mesmo. Aliás, Paulo, quando pegou alguns preguiçosos, porque tinha crente preguiçoso no dia de Paulo, e tem crente preguiçoso no nosso dia também. E Paulo chegou a dizer assim: aquele que não trabalha também não come. Mas nós gastamos energias em busca daquilo que é material. Os irmãos já perceberam isso? Como que nós
através da profissão é que vai entrar o pão para dentro de casa. Não é assim? Se eu não levantar e não trabalhar, não vai cair do céu. Só que nós não fazemos o mesmo esforço para as coisas espirituais, e Jesus está dizendo assim: gastem energia nas coisas que são para a vida eterna. Fazem isso sim, mas preocupe mais. Preocupe mais com as coisas espirituais, com aquilo que vai alimentar a nossa alma, que vai alimentar a sua alma. Preocupe mais. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus vai se revelar aqui como aquele que é o pão vivo que desceu do céu. E ele vai falar assim: não é como os vossos antepassados que comeram maná no deserto e morreram lá. Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus está dizendo para aquela multidão: olha, quem de mim se alimenta viverá para sempre. Quem de mim se alimenta terá vida eterna. Por quê? E ele vai dizer: a minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele está falando que ele seria entregue para a salvação da humanidade. Ele iria se entregar como alimento espiritual para salvar, para redimir a alma do homem e para dar ao homem a vida eterna. Esse é o verdadeiro sinal, o verdadeiro sentido do sinal da multiplicação dos pães. Jesus quer alimentar muito mais do que o nosso físico. Ele quer se revelar como aquele que é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a alma do homem. Só que esse discurso de vida eterna não cai bem aos ouvidos de muitas pessoas. Esse discurso de salvação não interessa a muitas pessoas. Não. Querem ver qual é o discurso que interessa à multidão de cristãos que compõe a nossa nação? Sabe qual é o discurso? É o discurso da prosperidade material. Comece a pregar prosperidade material. Sabe o que vai acontecer com esse espaço aqui? Ele vai lotar de pessoas que estarão querendo buscar o Senhor para prosperar financeiramente. Esse é o discurso que agrada a multidão. Sabe qual é o discurso que agrada a multidão no Brasil? É a pregação coach, é a pregação de autoajuda, é a pregação que diz assim: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Não, pregação de vida eterna não interessa a multidão, só interessa uns poucos eleitos de Deus. Pregação de vida eterna só interessa os poucos eleitos de Deus. E essa multidão, ouvindo esse discurso, diz assim: esse discurso é duro e esse discurso não é para nós. E começaram a ir embora. Quer ver as igrejas que verdadeiramente estão pregando o evangelho comprometido com vida eterna? Muitos já saíram, porque é um discurso que não interessa a massa, é um discurso que interessa a minoria. Só que diante desse discurso, o Senhor dá uma palavra ali para os seus discípulos, ele vê todo mundo indo embora.
E o Senhor disse assim para os seus discípulos: e vocês não conseguiram? O Senhor quer dar uma palavra para nós aqui hoje, que estamos ouvindo essa palavra. E vocês não querem ir atrás dessa multidão que está procurando a mensagem coach, que está procurando a mensagem da prosperidade? Vocês não querem seguir? A resposta de Pedro ao Senhor Jesus deve ser a minha resposta e a sua resposta a essa indagação aqui. Diante dessa palavra e desse evangelho que está sendo anunciado, para quem iremos nós? Só tu, Senhor. Pedro diz: só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Só Cristo. Nós estamos no mês que se comemora a Reforma Protestante. E um dos princípios da Reforma Protestante é somente Cristo. Só Cristo. Só tu, Senhor. Não tem outro. Não tem outra. Não há outro nome debaixo do céu, Senhor, dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Só tu, Senhor. Para quem nós iremos? Só tu. A multidão pode não querer nada com o Senhor. A multidão às vezes só está admirando o Senhor. Mas nós entendemos o que o Senhor quer de nós. O Senhor nos chamou para sermos discípulos do Senhor. E nós queremos te seguir como tal. Porque nós queremos vida eterna. E vida eterna somente em Cristo Jesus. Vamos gastar nossa energia com maior dedicação às coisas espirituais. Se pensarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todas as criaturas. Se de fato nós somos crentes verdadeiros, nós já ressuscitamos com Cristo. E se nós ressuscitamos com Cristo, nós precisamos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Que o Senhor nos faça verdadeiramente discípulos, seguidores de um Evangelho de vida eterna. De vida eterna. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus.